Pessoal, tudo certo? Mais um vídeo então sobre o Shaftesbury. Dessa vez um assunto que tem tudo a ver também com o estoicismo e também com essa parte do estoicismo que também temos chamado na cultura atual de minimalismo, certo? Que é um conceito que não existia obviamente na época do Shaftesbury, que é ali no Iluminismo, mas ele já pressupunha algo nesse sentido e que eu acho que, portanto, exatamente por isso é interessante, né, da gente trazer esse tema, pra vocês verem que ele já tinha antevisto isso aí a partir, né, do fato dele trazer parte da filosofia estoica antiga para uma releitura moderna. E aí, num capítulo chamado Simplicidade, vejam o nome, né, tudo a ver com a questão do minimalismo. Um capítulo chamado Simplicidade, na sua obra Arc Mater, que é a que estamos tratando aqui sobretudo, na minha série de vídeos sobre ele. Nesse capítulo, então, ele vai tratar exatamente sobre isso, ou seja, não apenas sobre uma vida que poderíamos chamar minimalista, embora ele obviamente não use esse termo, né? Ele está tratando também da questão, inclusive estética, de como que a beleza tem a ver, muitas vezes, com algo mais simples, né? E de como que a questão do comportamento humano, ele também tem a ver com isso, ou seja, com essa certa simplicidade, certo? Ele já começa o capítulo mais ou menos falando sobre o problema da ostentação, né? Ou seja, a ostentação é algo estranho a nós, em certa medida, né? Ou seja, para quem vê o outro que está ostentando muito, né, soa-nos algo até bizarro, muitas vezes, né? E por quê? Como explica o Shaftesbury? Porque ele explica que é como se, assim, na essência da nossa percepção, tivesse uma necessidade de certa simplicidade e, mais ainda, de um certo desígnio nas coisas. Então, quem está ostentando, na verdade, está fugindo a esse desígnio das próprias coisas, né? Por quê? Porque é como se esses desígnios nos levassem à simplicidade, ou seja, se as coisas estivessem colocadas para a finalidade delas de um modo simples, ou seja, num caminho reto, né, aquilo ali soaria para nós como algo interessante, belo, bom, etc. Mas quando aquilo é colocado de um modo vulgar, né, como muitas vezes através da ostentação é colocado, aquilo nos soa justamente repugnante. Por quê? Porque está fora dos desígnios daquela coisa, vamos dizer assim, né? E, portanto, está fora da simplicidade. Por quê? Porque este desígnio da coisa, inclusive, aqui ele mescla com algumas coisas de uma certa finalidade, né? Quase no sentido natural, no sentido mais naturalista. A coisa, quando foge a essa finalidade, vamos dizer assim, ela está fugindo da sua simplicidade, porque a simplicidade estaria atrelada justamente a essa simplicidade, que seria esse caminho mais reto das coisas, né? Então, é interessante, né? Claro que poderíamos também fazer uma certa crítica, né, desse ponto dele, mas não deixa de ser interessante, né? No sentido de que a simplicidade, então, quando ela é passada à estética, ela na verdade está refletindo algo também do nosso comportamento e que a gente pressupõe nas coisas, que está por trás das coisas, vamos dizer assim, né? E como a gente liga isso então a essa questão aí do próprio minimalismo em si, né? Como ele propriamente, né, está colocando isso aí. Então ele vai dizer que basicamente uma vida mais simples, justamente por estar mais perto também desses desígnios, né, ela vai tender a uma maior felicidade, vamos colocar essa palavra, né? Por quê? Porque não está, mais uma vez, saindo dessa simplicidade, desse caminho mais reto. Ou seja, quando a pessoa está ciente do seu caminho, ela vai tender também a um certo caminho simples, entendem? Mesmo que, no geral, a gente possa olhar a vida da pessoa e ver a complexidade, mas imaginem só, por exemplo, quem sabe o que quer tem um caminho simples.
né? Se você sabe o que você quer e você tem hábitos, vamos supor, parecidos, se você não tem uma vida caótica, você tem uma vida simples, né? Então, nesse sentido, inclusive você só pode alcançar muitas vezes grandes coisas com um caminho mais simples mesmo. Por quê? Porque você vai ter que renegar muitas coisas, entende? Imaginem um caminho de vida, né? Sei lá, imaginem o Napoleão, que a gente já tratou aqui no canal. Não, Napoleão, ele teve lá as conquistas dele, né? O caminho, ele foi grande ao seu próprio modo, vamos dizer assim. Só que aquilo só foi possível pelo sacrifício de muitas outras coisas. Ele teve que deixar de ser, sei lá, um rei que ficou parado e que era guloso, ficava em casa só, sei lá, comendo, aproveitando a corte, etc, né? Ele era um cara que ia pra guerra junto com o exército dele e tudo mais. Ele teve que sacrificar essa paz dele para ter aquilo ali, certo? E nessa medida ele foi simples, né? No sentido de que ele precisou de sacrificar uma multidão de coisas para ter um caminho mais reto para atingir as metas dele. Ou seja, isso é uma espécie de simplicidade. Aqui eu só dei o exemplo do Napoleão, mas imaginem, né, todos os exemplos. Então sempre a gente está sacrificando muitas outras coisas quando a gente escolhe um desígnio mais simples numa meta, quando a gente tem uma meta. Como dizia o Nietzsche no Crepúsculo dos Ídolos, ele tem uma máxima que é uma linha reta, uma meta, um sim, um não. Eis a felicidade, ou eis o princípio da felicidade, etc. Ou seja, o que ele quer dizer com isso? Que também muito disso que a gente chama de felicidade é poder dizer um sim ou não. Mas você só pode dizer sim e não quando você tem uma meta. Quando você tem uma linha reta traçada. E, portanto, quando você tem essa certa simplicidade. E, portanto, também quando você tem um minimalismo nesse sentido. Certo? E aqui saindo do âmbito econômico, né, do minimalismo. O minimalismo de metas, de coisas a serem feitas, né? Você pode, inclusive, ter várias coisas a serem feitas. Mas se você já tem várias coisas, você já está, o quê? Também fazendo com que esse caminho seja estruturado de alguma forma. Você está sendo simples, mesmo com você. Se você diz assim, não, eu quero ser isso, isso e isso, eu quero fazer isso, isso e isso. Podem ser várias coisas, pode ser um caminho complexo. Mas você já está simplificando a complexidade quando você está colocando essas metas, né? Ao contrário de uma pessoa que é totalmente caótica. Os hábitos são caóticos, cada dia de um jeito, cada dia sente de um jeito, cada dia o temperamento, enfim, a disposição da pessoa muda, né? Cada dia ela quer uma coisa. Ah, hoje eu vou ser não sei o que, amanhã não sei o que, e daí em diante, né? Ou seja, essa pessoa ela simplesmente vai acabar como alguém que é colocada é arremessada com os fatos, né? Ela simplesmente está sendo arremessada com os fatos, ou seja, ela está à mercê dos fatos. Por que à mercê dos fatos? Porque ela não está clara com as suas metas, né? Ela está à mercê de tudo que acontece. É por isso que ela vive esse caos. E muita gente é assim, né? Ou seja, o minimalismo, então, ele não é só uma questão econômica, como se coloca atualmente. Na verdade, ele está atrelado a essa ideia de simplicidade, mas no sentido dos atos e da vida também, né? Então, fazer parte ou trazer essa simplicidade, vamos dizer assim, também para os seus hábitos, etc., é algo que vai te ajudar na sua meta, etc., né? Então, o Shaftesbury traz essa perspectiva da simplicidade, certo? E quando a gente trata, então, hoje em dia, né, atualmente, inclusive, o pessoal que trata do estoicismo vai tratar do minimalismo econômico, né? Para você ter esse minimalismo econômico, antes dele você tem que ter o quê? Esse minimalismo dos atos e das metas. Não adianta você só querer o minimalismo econômico. Por quê? Porque se você tem uma ambição de estar sempre fazendo muita coisa diferente, muitos hábitos, uma vida louca, vamos dizer assim, né? Como que você vai ter um minimalismo econômico? Entende que é uma contradição? A pessoa só falar do minimalismo econômico, quando na verdade algo tem que pressupor o minimalismo econômico,
qual outro tipo de minimalismo, simplicidade seria isso? Seria justamente a simplicidade dos atos, né? Ou seja, das metas. Você tem que ter objetivos determinados, né? Você tem que conhecer a si mesmo para você saber, olha, eu consigo ter uma vida mais simples desse jeito, né? E se eu viver desse modo simples, eu vou ser feliz, né? Eu vou ter a minha felicidade. Então, quer dizer, tudo que sai disso é supérfluo, né? E eu posso fazer o que é supérfluo? Posso, mas pode ser uma coisa eventual, pode ser exceção, né? Eu não preciso disso exatamente para minha felicidade. Então eu sei o que me traz essa felicidade ou não. E aí, só depois de conhecer isso, ou seja, desde que conhece a ti mesmo, para voltar em outros vídeos passados do Shaftesbury, é que você vai justamente o quê? Compreender esse processo e vai se limitar a si mesmo. E a partir dessa limitação é que você consegue limitar-se economicamente, né? Não tem como você limitar-se economicamente sem limitar-se nesses outros sentidos, né? Certo? Então, o conhece a ti mesmo tem que vir até antes do próprio minimalismo econômico. Então, quer dizer, né, é um assunto muito mais profundo do que as pessoas só tratam isso de um modo, segundo a questão econômica, etc, né? Isso aí tem que estar em todos os campos da sua vida, senão não adianta nada. Você vai continuar gastando muito, vai gastar em coisas supérfluas, porque você não sabe o que é supérfluo na sua vida ou não. Você acha que tudo é importante, mas não é tudo, não tem como tudo ser importante, né? Há coisas mais importantes que outras. E nesse sentido, então, você vai conseguir dar um valor ao que realmente tem que ser valorizado e, portanto, você vai estar excluindo as outras. Você está fazendo um sacrifício em relação às outras, né? Não que é um sacrifício no sentido, né, trágico da coisa, não. Porque se você está vivendo também uma vida que você gosta, você não está sacrificando muita coisa, né? Então, é isso, né? Temos que pressupor antes do minimalismo econômico essa simplicidade nas outras coisas, senão não é possível atingi-lo também. Beleza, pessoal? Então, fica aí mais um vídeo do Shaftesbury. Deixem aí seus comentários, críticas, sugestões e, né, meus livros, minhas outras obras e coisas estão aí na descrição. Quem quiser, é só acessar a descrição do vídeo e entrar em contato. Valeu, pessoal, grande abraço.